Pessoal, tô chegando trazendo mais informações para vocês e vamos falar da tão maravilhosa, idolatrada, salve, salve, Cuba, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Olha só que maravilha, gente. Pô, Cuba é um sonho, né? Bom, depende para quem, né? Eu sou Fagundes, hoje são 16 de setembro de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Olha só como já começa. Comissão Europeia pede que Cuba respeite direitos humanos e liberte presos. Engraçado, né? E o detalhe, gente, lá não são presos do colarinho branco, como, né, libertam aqui no Brasil, não são criminosos, não. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária, é o nome da galera que colabora com o nosso canal. E lembrando que todas as segundas-feiras tem live política às 20 horas e aos sábados, esporadicamente, a gente faz lives e eu aviso aqui entre 5 e 6 horas da tarde, tá? Se haverá. A Comissão Europeia fez apelo nesta quinta-feira para que o regime de Cuba respeite os direitos humanos e liberte as pessoas detidas de forma arbitrária durante os protestos ocorridos em julho deste ano no país. A afirmação foi dada pela Comissão Europeia de Interior, Johansson, no Parlamento Europeu. Nome difícil aqui. Pedimos às autoridades respeitar os direitos humanos e as liberdades universais, libertar os presos detidos de maneira arbitrária e se envolver em um diálogo inclusivo sobre as reivindicações da população, afirmou a integrante da União. Nesta quinta-feira, o plenário do Parlamento Europeu irá votar uma resolução sobre os protestos. Johansson destacou que a União Europeia está preparada para apoiar todos os esforços para melhorar as condições de vida dos cubanos, destacando o diálogo político e a cooperação estabelecida há 3 anos entre o governo do país e a União. Temos a convicção que temos que seguir falando uns com os outros, garantiu a sueca. O Johansson lembrou que as manifestações de julho foram as maiores em mais de 25 anos em Cuba e que foram um sinal evidente das necessidades que a população tem. Refletem reivindicações legítimas sobre a falta de alimentos, medicamentos, água e energia, disse a comissária do Interior, que ainda destacou o impacto da pandemia da Covid-19 na economia da ilha. E é porque Cuba é uma maravilha, imagine se não fosse, hein? A vice-presidente do Parlamento Europeu, Dita Charanzova, afirmou que os cubanos têm o direito de se manifestarem pacificamente, mas o regime os atacou, deteve e os maltratou. A tcheca defendeu que é hora de suspender o acordo político e de cooperação com Cuba e pediu a aplicação de sanções contra os responsáveis por violações dos direitos humanos. E aí finaliza aqui a matéria. É claro que a esquerda vai dizer que isso aqui é uma ação do capitalismo, é uma ação, como é que é o nome que eles usam, gente? Dos colonialistas? Não é dos colonialistas, não. Tem um outro nomezinho que eles usam, né? Dos imperialistas, eu acho que é isso, né? Imperialismo, que eles usam essas palavras bonitinhas, né? São típicas deles. Então você observa, gente, energia, saúde, alimentação, tudo isso tá um caos em Cuba. E aí você vê, por exemplo, o Marcelo Freixo, você vê o Guilherme Boulos, você vê o próprio Lula, Gleisi e outros falando do quão maravilhoso é Cuba. Maravilhoso, Cuba é maravilhosa, gente, porque o povo cubano é escravo do governo. Cuba é maravilhoso porque o governo cubano suga o povo cubano. E por isso que lá é uma maravilha. Hoje o Brasil não é uma maravilha porque o povo brasileiro ainda pode sair às ruas, ainda a gente briga, ainda a gente consegue, lá ainda tem um pouco do nosso controle, apesar de não ser grande coisa, mas a gente ainda tem. Eles não detêm o poder absoluto, eles detêm boa parte do poder, sim, mas ainda não absoluto, como em Cuba, por exemplo, né? Então, observe bem, falam tanto em direitos humanos, liberdades, né, respeito, mas observe, Cuba teve, só para vocês terem uma ideia, teve mais de 800 pessoas presas e ninguém sabe onde foram parar. Nas manifestações que a gente trouxe para vocês há 2 meses, 1 mês atrás, 2, não estou lembrado agora exatamente, né, que foram as maiores nos últimos 25 anos. Nos últimos 25 anos.
Mas para o PT, para Lula, é um país democrático, é um país rico, é um país bom, bonito, maravilhoso, né? Vai morar lá? Não, não vai, né? É bom, é Cuba nos olhos dos outros, é refresco, como diz o ditado, né? Bom, gente, tá aqui a matéria, né? O país tão lindo e tão maravilhoso, um dos maiores exemplos do PT, né? Como país de bom lugar para viver, de um povo que ama o seu governo, tá aqui, ó. A maior manifestação dos últimos 25 dias, dos últimos 25 anos, pessoas sendo presas, e você vê a União Europeia entrando em ação, o Conselho Europeu aí entrando em ação para justamente fazer o quê? Pedindo que Cuba respeite as liberdades e os direitos humanos dos seus das pessoas, dos cubanos, né? E, enfim, imagine se esses caras não respeitassem, como seria. Não se esquece, ajude o canal, dá aquela força, a gente precisa do seu apoio, da sua colaboração. Se você não pode ajudar financeiramente, ajude compartilhando os nossos vídeos, que já está valendo também. Um abraço, fiquem com Deus, fui!